Aqui para ouvir a sua voz, Senhor, eu vim aqui para ouvir a sua voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. 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 Amém. Deus abençoe os irmãos. Gostaria de ler com os irmãos no livro de Abacuque. No capítulo 3, versículo 17 em diante. Abacuque fica depois de Miqueias. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto ainda que a figueira não floresça. Abacuque 3:17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Amém. Poder sentar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus amado, por esse privilégio, poder estar aqui na Tua presença, Senhor. Pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, piedade de nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter nos trazido até aqui, ó Deus. Obrigado, meu Pai, por poder entrar por essas portas, Senhor. Tu sabes que de nós mesmos não conseguiríamos chegar até aqui, Senhor. Mas pela Tua graça que nós estamos, Senhor, peço que, se for Tua vontade, que o Senhor possa nos falar essa noite, possa abrir para nós a Tua palavra, Senhor, porque somente, Senhor, para mover nos nossos corações, ó Pai. Tu sabes que ainda que eu falasse aqui mais de 1000 palavras, Senhor, da minha própria inteligência, não causaria nenhum efeito, Senhor Deus, de mim mesmo, falando de mim mesmo. Mas se o Senhor falar uma palavra, Senhor Deus amado, é capaz de mover em nossas vidas, em nossos corações, como diz na vida daquele hino, Senhor, uma palavra pode converter o mundo, Senhor. Uma palavra revestida do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos toma nas Tuas mãos, nos dê força, nos dê graça, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado de todo mal, Senhor Deus amado. No nome de Jesus Cristo, continue conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de falar um pouco hoje sobre a oração. Tem oração, né? Como essa oração aqui do profeta Abacuque, ele foi uma oração diferente, né? Foi uma oração que ele tinha toda a certeza do Deus que ele servia, desse nosso Deus, que ele chegou até a declarar, ainda que as ovelhas dos currais sejam arrebatadas, ainda que tudo venha a dar errado, né? Mas ele disse: contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então você vê, é um tipo de oração, é uma confiança, né? Uma certeza que Deus pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Aí eu gostaria de falar um pouco sobre isso, e hoje, como é um culto rápido, né, um culto de terça-feira, eu creio que eu não vou demorar muito, só vou ler alguns versículos da Bíblia e depois ler um pouco da mensagem
Deixa eu ver aqui, é o dia da vitória, juntamente com meus irmãos. Não vou demorar muito, mas que o Espírito Santo possa falar melhor nos corações. Amém. Gostaria de ler também com os irmãos no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 em diante. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Amém. Vamos ler também com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 6. No versículo 9, se não me falha a memória. Capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Então, o Senhor Jesus, né, os discípulos tiveram necessidade de pedir ao Senhor para ensinar eles a orar. E a palavra de Deus diz, né, que nós não sabemos como pedir como convém, porque somos rodeados de fraqueza, né? Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, quando nós entramos na presença de Deus, deixamos esse Espírito Santo nos guiar, Ele mesmo vai nos ensinar como pedir. E Ele mesmo vai interceder por nós. Eu vou ler também com os irmãos em Romanos, capítulo 19, e versículo 9. Só vai crescer. Então, botei alguma coisa errada aqui. Às vezes acontece, né? Deixa eu ver se eu acho. Está atento, viu? A lista está atento. Deixa eu ver onde eu errei aqui. Obrigado, Luiz. Que fala sobre o amor não fingido. Romanos. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui rapidinho.
creio que é o 14. Peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência. Versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecer o mal é pegar-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre as suas cabeças. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Amém. Aí eu vou ler com os irmãos na mensagem Dia da Vitória, no parágrafo 57. Os irmãos podem me acompanhar. Parágrafo 57. Não vou demorar muito, não. O apóstolo, o irmão Bruno vai falar um pouco sobre a oração. Diz assim: observe, Josué teve um dia V, um dia da vitória. No Rio também, Josué teve um dia V em Jericó. Ele com certeza teve. Ali onde ele havia atravessado, ele primeiro teve um dia V no Rio. Ali estava ele no mês de abril, provavelmente uma milha para atravessar o Jordão, porque lá em cima do topo das montanhas, lá a neve estava derretendo, e sobre todas as planícies o rio se espalhava. E sem dúvida o inimigo teria dito: agora Deus é um general. Ele não é. Guia seu exército até aqui em cima na época da primavera, quando o rio está pior. Quando é a pior época para atravessar, então guia seu exército aqui em cima e os guia para atravessar. Não, Deus deixa as decepções. O Momento vai falar, não. Como eles estavam falando que Deus é um mau general. A irmã Bruna fala assim: não, Deus deixa as decepções acontecerem para mostrar a vitória. Se pudéssemos apenas ver aquilo, vem, se você pudesse apenas ver que estas coisas que parecem interferir tanto e estão te contrariando, elas são provas, elas são coisas que ficam quietas. Foque sua lente na palavra de Deus e fale a palavra e apenas siga andando em frente. Isto é tudo que há de se fazer com isto. Chegamos a um tempo quando dizemos: Deus, eu não sei o que fazer, eu estou de pé contra isto. E fale uma palavra: Senhor, eu creio, e apenas comece a andar para frente. Deus faz a abertura do mar, você apenas siga andando. Vem. Aí o irmão Brana fala sobre isso, sobre as decepções, né, que Deus permite. Eu vou pular aqui para o parágrafo 60 e o 61.
A irmã Bruna vai falar sobre Abraão. Então, Deus às vezes permite uma coisa e às vezes você chega a um ponto que você não aguenta mais, né? Você não suporta mais aquilo. Aí quando Deus vê que você não suporta mais, Ele entra em cena. Se nós entregar, a palavra de Deus diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais tudo Ele fará. No parágrafo 60 diz assim: Abraão teve um dia depois deste filho estar há muito tempo prometido, Deus o estava testando pelo seu amor e sua lealdade, para mostrar que somente somos, se cremos, que semente, está um pouquinho trocado aqui, mas o que é somente? Somos se cremos em Deus. Abraão teve um dia então o que foi isto? O dia em que ele deixou as terras das planícies de Siná, não exatamente, ele atravessou, está correto, o Eufrates, e saiu deste outro lado para peregrinar. Aquele foi um bom dia. Aquele ainda é um tipo de seu principal dia foi lá em cima no Monte Jiré, que quando ele subiu ali, naquele dia foi quando Deus lhe deu o teste final. Quando ele teve seu filho único, ele disse: agora, Abraão, leve-o ali em cima daquela montanha e ofereça-o como sacrifício. Eu te fiz pai das nações. Aqui está, a única coisa que te faz pai das nações é através desse filho. E eu quero que você o mate. Vê você isto? Destruir tudo, destrua cada propósito. Aqui está você, Abraão. Você está com cerca de 114, 15 anos de idade agora, e você esperou por 25 anos pelo bebê. Agora o garoto está com 15 ou 16 anos, e eu quero que você o leve até ali em cima e o mate, para que então eu possa fazer de você um pai das nações. Que coisa! Sim. Abraão não se moveu, ele nunca titubeou na palavra de Deus. Disse: sim, Senhor, aqui vou eu. Apanhou a lenha e levou Isaac até o topo da colina, exatamente em obediência, porque ele colocou os mandamentos de Deus em primeiro lugar. Como ele seria o pai das nações, sendo que ele tinha apenas um filho? E com mais de 100 anos agora, como fez ele aquilo? Porque ele disse isto: ele percebeu que se Deus foi capaz de dar a ele Isaac como da morte, ele também poderia ressuscitá-lo da morte novamente. Agora, amigos, o Deus que tem nos levantado das coisas do mundo e da corrupção desta terra, não pode Ele nos dar muito mais a vida eterna? É nos colocar em uma terra onde não há morte? Nós olhamos para estas pequenas provas e achamos que são grandes coisas. Ora, elas não são nada a não ser pequenos momentos de teste. Deus testou Abraão, mas quando ele obteve o dia foi quando ele subiu ali em obediência à palavra. Amém. Então, se os irmãos notarem, né? Você vê que Deus pediu a Abraão o filho amado, que ele tanto amou, né, por todos aqueles anos que Deus tinha prometido a ele, que daria aquele filho para ele. E Deus pediu aquele filho em sacrifício para testar Abraão. Como o Abraão tinha falado antes, às vezes Deus permite uma coisa acontecer para nós entrarmos em ação. Ele falou: diga somente uma palavra e você vai ver o que Deus vai fazer. E como Abacuque, ele estava ali naquela situação, ele disse: ainda que tudo aconteça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, eu confiarei no Deus da minha salvação. E Abraão também teve essa mesma certeza no seu coração quando Deus disse para ele fez esse teste para com ele, né? Ele não desanimou, ele continuou crendo. Agora os irmãos possam imaginar, né? Ele subiu aquele monte ali com aquele filho querido, e o filho dizia para ele: pai, aqui está a lenha, está tudo isso, e onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí ele dizia para o seu filho: Deus proverá. E ele foi caminhando, e quando ele chegou naquele local exato para poder fazer o sacrifício ali, quando ele foi imolar o seu filho, né, para Deus, ele não desanimou, ele estava crendo que Deus
poderia ressuscitar aquele menino mesmo tendo acontecido aquilo, mesmo se ele fizesse aquilo que Deus disse para ele fazer, mas ele cria, estava crendo que Deus ia ressuscitá-lo. E realmente Abraão subiu aquele monte, e quando ele foi fazer aquilo, Deus não deixou ele fazer, né? E quando ele olhou, ele viu um cordeiro preso ali, com seu chifre naquela árvore, e ele chamou aquele lugar de Deus proverá, né? Então, às vezes nós ficamos nessa situação, e como Abacuque orou, ainda que tudo pareça estar perdido, ainda que tudo esteja tudo contra nós, mas eu me alegrarei em Deus da minha salvação. Então Deus quer ver isso no meu coração, nos nossos corações. Ele quer ver essa mesma certeza. Por isso, quando ele ensinou os discípulos a orar, né, ele disse assim: vocês vão orar desta maneira. E uma parte ele disse: vocês vão dizer assim, Pai, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, irmão, é a palavra de Deus. Amém. E Deus sabe de tudo. Às vezes nós pensamos, né, que como vai ser, que passo tomar, o que fazer. Deus sabe de tudo. Quando nós entregamos tudo a Deus e como nós cremos nesse Deus, eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele teve também aquele teste também, ele teve aquele espinho na carne, né? Ele chegou até a ilustrar aquela como se um mensageiro do diabo vinha e esbofeteava. E ele orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse aquilo, para que o Senhor tirasse aquele mal, e Deus não tirou aquilo. Às vezes nós passamos por problema e às vezes nós pedimos a Deus para Deus tirar, mas Deus sabe de tudo. E ele chegou até mesmo a dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E ele disse também para o irmão Brana, né? O irmão Brana, ele viu muitas pessoas saindo do seu ministério e tendo êxito, tendo vitória, né? E ele chegou até mesmo a pensar que era um homem, vamos dizer assim, um homem ruim, né? Mas Jesus disse para ele assim: a minha graça, eu sou a tua porção. Amém. Você vê um homem como o irmão Brana, né? Esse ministério tão grande, tão tremendo, um profeta enviado de Deus, né? E chegar nesse ponto, e Deus chegar para ele e dizer para ele que ele era a porção, assim como Deus disse para o irmão Brana, Deus também está dizendo para cada um de nós: ele é a nossa porção, ele é Amém. Tudo para nós. Então nós temos que acreditar nesse Deus, confiar nesse Deus. E como disse o apóstolo Paulo, né? Eu sei estar, eu estou acostumado com tudo. Eu sei ter abundância, eu sei padecer necessidade, em tudo eu estou instruído, em tudo eu entrego na mão de Deus, porque eu sei passar por isso tudo. Então Paulo estava acostumado. Então Deus quer que nós tenhamos essa mesma confiança com Ele, essa mesma comunhão com Ele, de nada nos abalar, nada nos estorvar. Por isso Jesus disse, né, que aonde tiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Se o teu coração estiver em Deus, o seu tesouro é o Senhor Jesus Cristo. Mas se o nosso coração estiver na riqueza, tiver em outras coisas, não, nós temos que ter tal com nossos corações nesse Deus, nesse Senhor Jesus Cristo. E Paulo, caminhando, ele disse, ele orou você imagina, orar 3 vezes para Deus tirar aquilo do seu caminho, tirar aquele mensageiro que ele ilustrou, né? Como o Bruno disse que era eu creio que era uma doença que ele tinha na vista, né? E seus olhos ficavam inchados, e ele sentia muitas dores. Não sei se foi por causa da coluna de fogo que ele viu. E os olhos dele ficavam muito inchados, e ele ilustrou como se fosse um mensageiro do diabo. Mas Deus não tirou, às vezes Deus não tira, irmão.
Às vezes Deus deixa nós passar, como o Rombrand disse, né? Quando você chega numa situação que você, a ponto que você fala assim, Senhor, eu não posso mais fazer mais nada. Então quando você chega nesse momento que você não pode fazer mais nada, é aí que Deus vem e assume o controle de tudo. Amém. Se nós entregar a nossa vida a Deus, se nós entregar o problema ao Senhor, né? Como disse Abacuque, ainda que tudo desvaneça, ainda que tudo venha contra mim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então nós temos que ter essa confiança nesse Deus, para poder chegar a essa meta, a esse mesmo, como é que eu vou falar, intimidade com esse Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer na graça, né? Cada vez mais crescer na graça. Quando você passa por tantas lutas, tantos problemas, tanta dificuldade, você vai crescendo cada vez mais, você vai tendo mais experiência com Deus e você vai crescendo mais com Deus. E você vai conhecendo mais esse Deus. Deus, Ele sabe de tudo, nada é por acaso, nada. Às vezes você pensa assim, né? Poxa, mas passei por isso, ou estou passando por isso, né? Deus sabe de tudo. Deus sabe por que você está passando, Deus sabe por que eu estou passando. Jó não sabia, né? O que estava acontecendo. A batalha era entre Deus e o diabo ali. Deus disse para Satanás, se ele tinha visto Jó, né? E Satanás desafiou a Deus. E Jó não estava sabendo de nada. Mas Deus sabia que ele confiava em Jó. Ele sabia que Jó não ia negá-lo. Ele sabia que Jó não ia amaldiçoá-lo, né? Você vê que a mulher dele disse para ele: amaldiçoe esse teu Deus e morra. Porque Jó chegou num extremo tão grande, além dele perder seus filhos, além dele perder a sua riqueza, uma chaga veio sobre seu corpo, e ele coçava ali aquela chaga com aquele caco de telha, e foi tão agoniante, e depois ainda veio aqueles homens que se dizia amigo dele para poder acusá-lo, né, dizendo que ele estava em pecado, e não era nada daquilo, quer dizer, era uma provação de Deus. Então, o Rombrand disse que todo filho de Deus, toda filha de Deus, para chegar a Deus, para servir esse Deus, primeiro ele tem que ser testado e tem que ser provado. E ele chega até a dizer, né, que o Senhor Jesus Cristo compara ali a noiva em Apocalipse como ouro, né? Ouro provado no fogo. Quer dizer, o ouro ele não se desfaz, ele continua sendo ouro. Ainda que ele seja provado mesmo, bem provado, ele fica todo ali, mas ele não se desfaz, ele continua sendo ouro. O latão não, o latão se desfaz, o ferro se desfaz todo. Mas o ouro, o verdadeiro ouro, ele continua sendo ouro. Ainda que ele passe pelo fogo, ele se derrete ele todinho, mas ele continua sendo ouro. E assim nós também, como ouro provado no fogo, nós somos como ouro provado no fogo. Mas nós continuamos crendo nesse Deus Todo-Poderoso, porque se Deus é por nós, né, quem será contra nós? Glória. Então nós temos que sempre, irmão, sempre pôr esse Deus na frente. Sempre nós temos que colocar Ele na frente de tudo. Se nós colocarmos, aprendemos, colocar esse Deus na frente de tudo, nada vai poder nos estorvar, nada vai poder vir contra nós. A palavra de Deus diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe os irmãos, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Como hoje é um culto bem rápido, eu não vou prolongar mais, vou deixar o pastor fazer o término. E eu creio que uma palavra, né, Deus falou nos nossos corações. Amém. Que o Espírito Santo possa falar melhor no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
Amém, né? Glória a Deus por isso. Eu senti vontade de cantar aquele hino para a gente terminar. Maior é Deus, sabe o hino, hein? Vê pra gente ver. Se o coração os condena, maior é Deus. Mas é isso, aí está a grande base da vida cristã, que nós temos que ter esse conhecimento que Deus está te provando porque Ele te ama, né? E Ele permite isso. Agora, o irmão de Carlos estava lendo Filipenses, né, que ele fala que Paulo disse que aprendia a ter tinha fartura, né? Tinha tudo e passava por necessidade, e ele aprendeu, né? Então, ele aprendeu. Então, ele veio, Deus estava trabalhando com ele. Aí ele aprendeu. Aí embaixo, depois necessidade, nudez. Paulo fala em outra escritura que ele fala nudez, fome, né? Não foi isso? Ele fala, acho que é os Romanos. Agora Paulo fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa escritura é muito usada hoje, né? Às vezes estamos no vidro do carro, né? Na para-brisa do carro, as pessoas põem, amém, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes foi um pastor, um irmão pregando sobre isso. Aí ele falou assim: as pessoas esquecem de ler os versículos anteriores, não é isso? Porque no anterior que está um segredo, porque ele falou aquilo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é por quê? Porque ele tinha aprendido, né? Ele aprendeu, passar fome e tudo mais e tal. Então, aí você vai ver como é que Deus trabalha. Deus trabalha conosco exatamente como um olheiro faz com o vaso, né? Você vê que o vaso está na mão do olheiro, ele vai moldando. Então isso faz parte da vida cristã. E é o que Deus deu a palavra em Montes Carlos. Isso te dá crescimento e amadurecimento. E isso te faz render completamente a Deus, onde Deus pode ficar tranquilo. Ele pode te usar, né? E o diabo vai vir te testar, ele está nesse trabalho de Deus também, a permissão de Deus, e você vai continuar sendo um cristão. Então, uma igreja madura, assim, por isso Paulo pode dizer para a igreja, e está na Bíblia, para todo mundo que lê a Bíblia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que amadurecimento que ele chegou, né? Que nível espiritual que Paulo chegou. Parece até uma soberba, não é. Olha, agora vê o que aquele homem passou, vê o que ele falava, o que ele ensinou. Veja como ele fala, e olha o ensinamento de Paulo, é o mesmo de Jesus, lá de Mateus 5, né? Paulo disse, bem dizeis, não amaldiçoeis, né? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer, tipo, o mesmo ensinamento de Jesus. Esse homem chegou a uma perfeição, e o Espírito de Cristo estava nele, por isso ele pode falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja, uma igreja que ele possa olhar e ver que uma igreja que é um tabernáculo de Deus vivo, né? Uma igreja que essas escrituras todas podem se cumprir nela. É aí que está o segredo do Evangelho. Quando o Evangelho sai da Bíblia, sai das mensagens, né? E passa para a nossa vida diariamente. E aí Deus pode permitir que alguém fale mal de você, você não vai falar mal daquela pessoa. Que alguém te persiga, você não vai perseguir ela, né? Que alguém te critique, você não vai criticá-la. Deus vai permitir que alguém se torne seu inimigo por causa do Evangelho. E você vai, e não é inimigo dela, você o ajuda e tudo mais e tal. Então, Deus pode permitir. E a Bíblia fala que quando algo injusto vem sobre você, um sofrimento, Paulo disse, eu creio que foi Paulo que fala, Pedro: não padeças como um malfeitor. O malfeitor padece porque ele fez algo errado, ele roubou alguma coisa e tal, e ele vai preso, ele é julgado, ele sofre ali e tal, assim por diante. Mas Paulo disse: não sofreis como malfeitores, mas se injustamente alguém vos perseguir, vocês passarem por sofrimento e tudo mais, a Bíblia fala que sobe um cheiro suave e agradável a Deus, quando você está injustamente sendo acusado. E essa é a parte difícil, porque quando você fala assim: se eu tivesse falado alguma coisa, né? A gente sempre pensa assim, a nossa natureza, não é? Se eu pelo menos tivesse feito alguma coisa e falou mal de mim, mas, gente, eu não fiz nada, não é isso? A gente às vezes não fala isso, mas no íntimo a gente pensa assim: poxa, Carlos, você não fez nada e alguém está falando mal de você, como alguém disse, de graça. Eu não falei nada, mas tomou tempo para falar mal de mim, falar mal da irmã, falar mal da Serena, falar mal... Não, aí você se sente assim, se você bobear, você se entristece, né? E fica assim: poxa, mas eu nunca só falei bem dessa pessoa e ela está falando mal de mim. Deus está nesse negócio, e aí? Né? Então Deus permite isso.
ore por essa pessoa. E quando você tiver a oportunidade, fale bem dela. Se você não pode falar bem na hora, porque você está sentindo, não diga nada, deixe que isso passe. Quando puder, você fala bem dela. Ou então, aguarde isso em silêncio. Lembre-se, Deus está nesse negócio onde a gente pensa que não está. Quando há algo, o que ele diz? Chega até te ferir, é ou não é? Entendeu? Ó, te ferir. Deus está nesse negócio. Deus está dando crescimento à igreja. A igreja ela cresce através disso. E a palavra se manifesta. Deus vai moldando você, moldando você. Deus está tirando a sua natureza. Igual a irmã, foi a irmã Cristina que postou isso, né? A natureza nova que Deus dá. Você que postou ou foi no grupo de pastores? Onde Deus esmaga seu coração de pedra, te dá uma nova natureza. Acho que não foi então no grupo de pastores. Eu disse que Deus pega seu coração de pedra e esmaga ele, quer dizer, quebra, tira ele. E Deus põe uma natureza nova dentro de você. Aí Deus tem liberdade para usar você. Resumindo, o que ele pregou aqui, irmão, o negócio de Deus é usar a gente, né? Ele é um Deus, não é um Deus que é para ser adorado à distância. Chegar aqui, ô Senhor, como se a gente viesse, ô Senhor, como está? Como foi o dia? Estamos agradecidos, o Senhor me guardou, o Senhor me abençoou. Eu vim aqui para te prestar alguns louvores, Senhor, e adoração e tal, e vou para casa, me dá uma noite abençoada, está tudo bom. Não. Ele é um Deus que quer se relacionar a tal ponto conosco, que foi o que Jesus disse: naquele dia conhecereis. Ó, quando o Espírito Santo chega, olha o dia que a gente vive hoje, né? Ó, aquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Pense nisso, né? Então, a própria divindade na igreja. Irmão, esse é o grande propósito de Deus. A morte de Jesus Cristo no Calvário, pagando um alto preço por nós, foi exatamente para nos dar isso. Nos deu esse direito, onde Deus, através do sangue de Jesus, lava-nos do pecado. Ele nos purifica, nos lava com a sua palavra. Seu sangue foi derramado para nos perdoar. Ele nos santifica, nos queima com fogo santo. E hoje o seu lugar é a morada de Deus. E essa é a parte principal, essa é a parte fundamental, onde a igreja precisa compreender isso. Que a gente fica assim entre dois pensamentos assim. Um Deus tão santo, tão puro, tão justo, tão verdadeiro, morar em um homem, numa mulher, aí você olha as suas fraquezas, vê se não é difícil aceitar isso, que a divindade está em você. É ou não é? Amém? Que você olha você diz, poxa, só Deus sabe as coisas que cometo, as falhas que eu tenho mesmo não querendo. E aí você aceitar isso, agora você tem que entender que isso aí é um plano de Deus, não seu. E até quando você chega a pensar em santidade, foi Ele que colocou isso em você. E a sede por santidade foi Ele que colocou. Milhões, bilhões de pessoas não têm sede por santidade, né? E então a força a razão de você não estar lá no mundo é porque a mão dele está te segurando. E se Deus está tratando com você, é porque tem algo de Deus em sua vida, tem um propósito. E lembre-se bem, Deus não faz nada por metade. Deus não tem, como diz Marquinhos prega, meia boca. Deus não faz um crente mais ou menos, não. É um cristão completo mesmo. É perfeito, como é perfeito o Pai que está no céu. Mas eu ainda não cheguei você não chegou? Se você der liberdade, como foi pregado ao Espírito Santo, Ele levará você a esse ponto, onde você e Deus serão um, irmão. E é preciso entender isso. Aonde está Deus nessa era que vivemos? Ele sempre esteve escondido em máscara. Por isso o profeta pregou: Deus em morfo, Deus em mudança. Desde a eternidade, ele vem ao Lopes, ele vem a uma coluna de fogo, ele aparece para Moisés, ele guia Israel, ele estava na nuvem, depois ele estava nos profetas, ele estava em Moisés, depois ele veio para Cristo, e agora? Jesus, o que ele disse? Eu tenho que ir, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir a vós. Mas ele disse: mas eu irei, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Um Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque eles nem veem nem conhecem, mas vós recebereis, porque habita convosco. É Ele que estava ali, mas estará em vós. Aí Jesus diz para eles: eu não vos deixarei órfão, voltarei. Ele não fala que volta para estar no meio da igreja, ele diz: voltarei para vós. Entenda, você é uma casa de Deus que vive nesse templo.
A única coisa que atrapalha é Deus, como Deus deu a mensagem ao irmão Luiz Carlos aí um tempo atrás, a única coisa que está atrapalhando Deus é essa dúvida que entra nessa hora. A gente está olhando o homem débil, a mulher débil, fala isso, mas já é demais. Não, irmão, esquece isso. Não é que eu quero que você, não vou viver qualquer vida e Deus, não. Agora esquece, Jesus fez algo por você e foi perfeito. A obra foi perfeita. Deu lugar ao Espírito Santo e Deus, porque esse homem, Paulo, aí, ó, se você fosse ver, você vê que Paulo menciona, a morte de Estevão mexeu muito com Paulo. Não é? Ele não fala isso lá na frente? Ele disse, ó, eu sou o mais indigno, não é? O mais indigno dos apóstolos. Eu guardei a veste daqueles que apedrejaram Estevão. Eu persegui a igreja. Agora esse homem falar um negócio desse aqui, esse homem falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, eu não vivo mais, Deus vive em mim. Que revelação que ele teve, né? E que obra Jesus fez na vida dele. Bem, Jesus disse para Ananias, eu te mostrarei como ele há de padecer por causa do meu nome. Então, entenda isso, irmão, não deixe o diabo te parar, não pare. Essa é a hora que a igreja tem que prosseguir. Você tem que prosseguir. Ele te deu a justificação, ou você está na santificação, prossiga até essa meta com Deus. Você, eu tenho que ser igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um profeta. Mas Deus te chamou hoje para um propósito. Você não está aqui à toa. Você não está aqui para ocupar esses bancos aí e fazer número na igreja. Você está aqui com um propósito de Deus. E Deus teve o cuidado e o amor e te enviou lá da eternidade. Cuidou do seu bisavô, tataravô, do seu pai, cuidou para que você chegasse. E ele não quis que você chegasse, e hoje ouvindo essa mensagem, e nós vivêssemos uma vida mais ou menos, hoje estamos bem, amanhã não. Estamos mais ou menos, não. Deus te enviou para você ser um cristão cheio de fé e do Espírito Santo. Amém. O seu coração foi preparado, desde lá da eternidade, para ser uma morada do Deus Altíssimo. Lembra quando ele conversou com Paulo? Quando ele aparece para Paulo, no caso era Saulo, né? E veja, lembra quando ele cai do cavalo? E ele disse o quê? Saulo, por que me persegue? Não foi? Não foi isso que ele falou? Mas Saulo estava perseguindo a coluna de fogo? Estava? Ou ele estava perseguindo a igreja? Não foi a igreja? Saulo, por que me persegue? Quem Saulo protegeu lá o vestido dos que apedrejavam e mataram Estevão a pedrada? A quem Paulo levava para a prisão, homens e mulheres? Eram homens e mulheres, como nós aqui, ó. Mas veja, Deus passou isso pelo processo, foram batizados no nome de Jesus, santificados, receberam o Espírito Santo, e Jesus, quando foi falar com ele da coluna de fogo, disse, Paulo, por que me persegue? Viu aonde está Deus? Viu aonde é o lugar de habitação de Deus? Então ele mora em você. E o grande mistério está nisso aí. Homens e mulheres, véu humano. E Deus escolheu pessoas débeis mesmo. Deus já sabia que você tem essa natureza, sabia de tudo. Deixa que Deus está cuidando de tudo. Apenas renda-se a Ele e saiba que dia e noite Deus está morando dentro de você. Amém. E o fato de Ele estar morando dentro de você é por isso que você está de pé. É por isso que você está caminhando. Porque se Ele não tivesse aí, você já tinha desaparecido há muitos anos. Eu e você. Nem pensar que eu e você estaríamos aqui. Mas quem é que está te mantendo de pé? O que está te mantendo de pé é o homem que está aí dentro, é o ser de dentro que está segurando o de fora. Porque o de fora, ele é frágil, o de fora se escandaliza, o de fora, o diabo vence facilmente o Marcelo de fora. Vence facilmente a Sirlene de fora, a Cristina de fora. Ó, isso aí para ele, irmão, é muito fácil. Não subestime ele, não subestime o mundo. Nenhuma tentação do mundo, nunca diga, eu detesto o carnaval, o diabo não consegue me pegar, fosse o carnaval, por meio do carnaval, que eu detesto esses barulhos e tal. Não subestime. Se Deus tirar a mão de você, você passa a gostar até disso. Eu nunca fumei na vida. Se Deus tirar a sua mão de mim e de você, você passa a fazer isso, que um demônio entra e faz a gente fazer essas coisas. Então não subestime, mas vamos agradecer a Deus e reconheça isso, entenda isso. O de fora, o diabo vence facilmente, mas o de dentro não. Porque quem está aí dentro é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E quem é que levanta o de fora? Quando o de fora está cabisbaixo, está dizendo, eu acho que eu não sou nenhum eleito, e de repente tem uma mudança, uma palavra, uma mensagem como essa, e daqui a pouco você se levanta, sabe quem que é? É o Espírito Santo que está aí dentro. E essa é a ira do diabo contra você. Ele disse, eu penso
pensa até agora que ela vai embora, que ela vai desistir, e lá está ela na igreja e dando glória a Deus de novo. Amém. Aí você vê uma reação lá dentro, né? Uma reação lá dentro. Agora, vamos fazer isso que Deus nos ensinou? Dar liberdade ao Espírito Santo, renda-se completamente a Ele e deixa Ele te usar. Esse apóstolo Paulo disse, né? Quando eu estava bem fraco, aí eu era forte. E pode observar bem, quando você parece que está a zero, você diz, eu não sou digno nem de entrar, nem de chegar lá perto da Daniel, lá na porta da igreja, lá, nem no portão ali embaixo. E às vezes é um culto como esse que você sente muita glória de Deus, porque você chegou a zero, Deus olha para você, não tem nada dela aqui, nada dele a zero. Aí é assim que Deus gosta, nada, nenhum ego. Eu fiz uma oração na madrugada, eu sou assim, eu li tantas vezes a Bíblia. Não há nada em nós, mas tudo que está em nós, a gente dá glória, tudo que está em nós é graças ao Senhor Jesus Cristo. Você cantou, ungido, é o Senhor Jesus. Você orou, ungido, foi Ele. Então renda a sua vida a Ele. Ele está procurando isso aí, ó. Ele está procurando vida, pessoas que Ele possa olhar e dizer, olha ali, ó, ela está se rendendo completamente a mim. Ela está entregando corpo, alma e espírito. Ela está abrindo o coração para mim. É esse lugar desse coração dela, é o lugar para eu habitar. Eu vou me esconder ali. E Ele se esconde de tal maneira que milhares de pessoas não estão vendo Deus. Mas nós podemos afirmar nessa noite que Deus está nessa terra andando para lá e para cá e milhões de pessoas não estão vendo isso. E até gente dentro da igreja, dentro da mensagem, não sabe que Deus está dentro de carne humana. Porque quando você tiver esse discernimento que Deus está em carne humana, você vai ter mais cuidado, né? Deus está escondido em irmão, irmã. Deus está escondido em irmãzinho. O irmão Bruno, resumindo, chega a dizer, Deus, naquele chefe de família, naquela moça que vai trabalhar, ou seja, naquele moço que vai trabalhar, pegando sua marmita e indo. Deus nos ônibus, Deus na barca, Deus no avião, Deus andando de bicicleta, Deus em todas as partes, né? Aqui tem um monte de parte, aqui, tem um monte de parte aqui, ó. Se fosse hoje, Paulo, Deus pode falar assim, quem persegue você, está perseguindo a ele, né? Então, aqui, ó, quando por exemplo, Charles chega Charles, André, aí trouxe uma parte de Deus. Charles traz uma, André traz outra, a irmã Zinete traz outra, Cristina, Sirlene, Luz Carlos, aí isso é tudo parte da coluna de fogo. Quando a gente se reúne assim, ó, aí forma a grande coluna de fogo, ó. E sabe esse culto de, por isso que Deus ama o companheirismo. Quando chega isso aqui, aí Deus se agrada ao ambiente que fica, porque você traz uma atmosfera, ele traz a mesma atmosfera celestial. O diabo detesta isso, ele não gosta disso. Ele queria que tivesse desavença no nosso meio, problema no nosso meio, mas cada vez que a gente dá lugar a esse Deus, o amor divino vai tomando conta do nosso coração. Então é por isso que o amor divino está no meio da noiva. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar, e nos dar esse amadurecimento, esse entendimento. Saiba ter muitas coisas, e se Deus permitir, poucas coisas também. E quando você chegar a esse aperfeiçoamento, e você diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estava ouvindo uma mensagem, tem o irmão lá, o irmão Carlos Tomazinho, faz a oração, ele leu uma mensagem, a comissão de Moisés, algo assim, e um irmão disse para o irmão Brano assim, ele falou, irmão Brano, eu tinha fé de um Ford, e eu tinha um Ford velho, mas depois eu adquiri a fé, consegui um carro mais novo. O profeta disse que estava correto, veja, eu consegui um carro mais novo, agora eu estou com uma fé de um Cadillac, então você vai conseguir. E irmão Brano não reprovou ele não, irmão Daniel. Ele fala que às vezes a gente fica limitando, você tem fé? Só tenho uma fé para ter uma bicicleta, hein? Tudo bem, sua fé é da bicicleta, fica a bicicleta. Mas o outro fala, não, eu vou ter uma moto. É melhor que não tenha, né, irmão? É só um exemplo que eu estou dando, de estágio, né? Mas você fala, não, agora eu quero ter um Fusca. Fusca é um carro bom também, tá? Não é isso? Não é que o Fusca não, né? Mas você vai, às vezes a pessoa fica assim, será que eu posso ter uma fé? Né? Miriam gosta disso também. Eu vou ter, eu posso ter um carro mais novo, né? A gente não nasceu na igreja e fica pregando coisas materiais, mas isso faz parte da noite. Aí o irmão disse, irmão Branco, eu tinha uma fé de um Ford. Irmão Branco, esse irmão tinha fé de um Ford, depois ele teve fé para ter um carro mais novo, teve mesmo. Agora ele disse que está com a fé para ter um Cadillac na época lá, né? Então, e às vezes a gente fica limitando a fé. Não limite a fé, irmão. Põe a tua fé naquilo, confia nisso e, sobretudo, se encha do Espírito Santo, né? Mas o que eu vejo é que Deus está cuidando de nós em cada coisa, um pai cuidando da família. E irmão, vamos tirar essa dúvida do nosso meio, irmão, tira a dúvida do nosso meio. Resumindo, entenda isso, você não teve nada, você não pode fazer nada por sua salvação, é somente crer. Entenda, foi Ele que te escolheu, irmão.
Ele te escolheu, Ele fez tudo, Ele te justificou, Ele te santificou e Ele te glorificou. Então, fique firme em Deus e você vai ver, quando você se render a Deus e buscar, você vai ver essa manifestação do Espírito Santo na sua vida e entre nós. E aí tem muita gente que não está tendo cuidado com isso, né? Deus está morando no seu povo, rapaz. Não é só nós aqui não. Aonde está a igreja dele, aonde tem uma filha dele, é por isso que mesmo que alguém chegue, tem uma falha, é meio nervosa ela. Ele é nervoso, irmão, deixa que Deus está cuidando, né? Deixa que ela vai se tratando, vai chegando à perfeição, ouvindo uma palavra. Amém? Vamos ficar de pé para a gente cantar esse hino? Agora canta. 116. Oi? 116. 116, logo após o hino vamos estar orando. Se o coração nos condena, maior é Deus. Cadê o Daniel? Vai. Antes, cara, bate ali né? Pediu para você vir, Daniel, é você mesmo. Pode vir, Daniel. Pode. Tá fechado lá embaixo, pode vir. Vamos cantar, vamos ficar de pé, irmão. Vamos cantar. Bate palma, cante bem forte. Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas, maior é Deus. Se o inimigo odeia, essa derrota campeia, você fica só. Por maior que seja o problema, nada te ordena, Deus é maior. Maior é Deus. Maior é Deus. Maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é forte, Ele é maior. O pranto, Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. E a eternidade? Quando vem a enfermidade, maior é Deus. E a dor e a saudade? Quando vem a dor e a saudade, maior é Deus. E a tristeza? Quando a tristeza me assalta, quando força me falta, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Então diga, quem é maior? Maior é Deus. Maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Amém, Jesus. Oremos. Senhor, no nome de Jesus Cristo, te damos graças a Deus por mais uma reunião onde ouvimos as tuas palavras, ó Pai. Deus, palavra essa que vem falar sobre o poder da oração, Senhor, e da confiança no Senhor, em meio à adversidade, às provas e tudo mais, e continuar a confiar no Senhor. Senhor, eu sei que cada irmão cristão, cada irmã cristã está passando por prova e isso faz parte da vida cristã. Confio a Deus, com certeza, como diz a tua palavra, o Senhor está o levando a um crescimento, está levando ela a um crescimento, a um amadurecimento, Senhor, e como nós ouvimos aqui, acabamos de cantar, em toda circunstância,
Deus é maior. Não há nada que ele não conheça, não há problema que ele não saiba, o que cada um está passando. Mas, sobretudo, Senhor, continue aperfeiçoando essa obra em nossos corações, ó Deus. Essa obra que começou, que o Senhor possa aperfeiçoá-la em cada um de nós. Agora entendemos que Deus está nos purificando, nos transformando, nos moldando, ó Deus, preparando as nossas vidas, nossos corações para um habitar do Senhor, ou seja, para uma morada do Espírito Santo em nossos corações, ó Deus. Senhor, assim, continue conosco. Muito obrigado por tudo isso. Continue abençoando teu servo, sua família, cada irmão aqui, seus familiares. Olhe pelos que estão desviados, Pai, toda a nossa família. Olhe mais uma vez para esse pedido de oração, pessoas com problema, enfermidade, pessoas às vezes, Pai, também assim, sem saber. Há muitas pessoas às vezes em casa, sem saber, ó Deus, até pessoa desiludida com algo e não sabe por onde ir, por onde caminhar, mas nós pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos para cada um, Senhor. Socorre os teus filhos, dá-nos graça e ajuda-nos a saber, Senhor, nós não estamos no início, não estamos na metade, estamos quase cruzando a fronteira. Ó Deus, a terra está logo ali próxima, Senhor. Nenhum desses dias tudo estará terminado, ó Deus. E haverá paz no vale para nós, ó Deus. O preço foi pago, ó Deus. O Cordeiro provido de Deus abriu o caminho para nós. Muito obrigado por isso. No nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila, um sono de paz. Abençoe cada um, Senhor, e que nós possamos tirar o nosso tempo para falar com Deus. Não esqueça, como diz aquele hino, falar com Deus é o que eu preciso, ó Deus. A oração me satisfaz. Fale com Deus, converse com Deus e deixe Ele falar com você. E como me orientou o mensageiro, quando Deus lhe disser para fazer algo, faça-o imediatamente. Nós falamos com Deus que ouve a oração e responde. Você gostaria que Deus falasse com você? Então, tenha fé em Deus. Fale com Deus. Vai conversar com Ele. Entre em comunhão com Deus. Fala, ora e espere. Ele também vai falar com você. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Levato contigo o nome